isso aí, galera. Vamos conferir agora o react da coletiva do técnico Luiz Castro do Grêmio, né? A coletiva depois jogo Grêmio 1, Corinthians 3. Mas antes, você que não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, sai da tela cheia rapidinho, aperta o botão de se inscrever, tá bom? E deixe um like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas, tá ok? Então vamos lá na coletiva. Boa noite, professor. Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Professor, são 149 dias de trabalho desde que o senhor chegou aqui, 37 jogos e 15 vitórias no total, sendo 5 no Campeonato Brasileiro. Mesmo nas vitórias, o Grêmio não consegue apresentar um bom futebol em 2 tempos. Invariavelmente faz um bom começo, um bom segundo tempo, mas não tem uma partida completa que o torcedor se agrade. Eu gostaria de saber da visão do senhor, qual é a evolução do Grêmio nesses quase 150 dias de trabalho? O que o senhor vê de diferente que o torcedor, que hoje vaiou mais uma vez, não consegue enxergar? Nestes 150 dias de trabalho, eu primeiro assumo a responsabilidade total desses 150 dias de trabalho e tudo aquilo que nos aconteceu. Tem razão que nós não temos essa constância, nós sabíamos que ia ser uma época difícil, uma temporada muito difícil, e ela está a sê-la. O que é que nós podemos avaliar desta nova construção de um clube como o Grêmio? Vamos aos factos. Um gauchão ganho, verdade. Uma sul-americana apurada não em primeiro lugar, mas em segundo lugar. Queríamos que fosse em primeiro. Uma Copa do Brasil apurados e uma dificuldade no campeonato. Os últimos 11 jogos temos 2 derrotas, gostávamos que tivéssemos 11 vitórias. Não temos 2 derrotas, temos alguns empates pelo meio, o que demonstra a irregularidade da nossa equipa ao longo do tempo. Não conseguimos estabilizar, é muito difícil essa estabilização da equipa. Muitos castigos, muitas lesões, muitos condicionamentos. Hoje de manhã ainda não tinha a equipa definida e estava em conversas com o departamento médico e com alguns jogadores devido àquilo que era o desgaste dele e as limitações deles, tudo feito muito em cima, isso provoca essa instabilidade. A avaliação é uma avaliação de ter tido muito trabalho ao longo destes 4 meses e gostaria que os resultados desse trabalho tivessem sido melhores fundamentalmente no campeonato. Luiz Castro, boa noite. Leonardo Boff, Bandeirantes. Você fala, também, Luiz, sobre o calendário, que é muito difícil ter uma sequência de treinamentos, mas agora o Grêmio vai ter a parada para a Copa do Mundo, vai conseguir esses treinos, só que logo após a Copa o calendário retorna, as lesões também retornam, a dificuldade também retorna. É possível prometer para o torcedor que o Grêmio do segundo semestre ele será melhor do que o Grêmio vem apresentando nesse primeiro? Aquilo que eu sempre prometi ao longo da minha carreira foi trabalho, não sei prometer mais nada. Não sei prometer passos de mágica, não sei nada. Eu quero muito entregar ao torcedor aquilo que ele mais quer. Porque eles são muito dedicados em todos os jogos, entregam-se por completo. A simpatia do torcedor nas ruas de Porto Alegre, quando saio, quando vou ao super, quando vou a uma farmácia, quando ando na rua, é algo que eu gostava e quero muito retribuir. Não estou a conseguir na plenitude, temos tido momentos em que entregamos, outros momentos em que não conseguimos entregar essa estabilidade que eu procuro. Agora, se ela vai ser conseguida e quando vai ser conseguida, só o trabalho é que vai determinar quando é que ela vai ser conseguida ou não, e o tempo vai determinar quando ela vai ser conseguida ou não. Não lhe consigo dizer quando é que vai ser conseguida uma equipa, nem eu nem nenhum treinador consegue dizer isso acerca daquilo que é o futuro da sua equipa. Hora, né? Professor, sobre isso, Jason Lisboa, Rádio Gaúcha, chamou a atenção antes do jogo, na hora da divulgação da escalação, o seu nome foi o mais vaiado pelo torcedor que já estava em grande número na arena. Depois do jogo, todo mundo, claro, por óbvio, foi vaiado. Eu lhe pergunto, nessa situação de futuro, o senhor vê hoje o trabalho que está em andamento com futuro? O senhor ficaria surpreso se a direção resolvesse mudar os planos, o planejamento e até uma troca, uma mudança na comissão técnica ocorresse, porque no futebol brasileiro isso é algo corriqueiro, se muda muito. O senhor ficaria surpreso com uma demissão?
eu não tenho que fazer avaliação sobre isso. Quem tem que fazer a avaliação sobre o meu trabalho é a administração e o torcedor manifestar-se da forma que entender manifestar-se. Aquilo que eu tenho dito, que eu lhe quero dizer é que eu dedico-me por completo ao meu trabalho e não sei fazer outra coisa que não essa dedicação ao meu trabalho. Dedico-me com entusiasmo, abracei o projeto do Grêmio e trabalho com ele desde que cheguei, em janeiro, até hoje, sempre da mesma forma, sempre da forma muito esperançosa e que as coisas vão dar bem. Agora, como sabe, não vou dizer, não me vai, ou não. As pessoas manifestam, sentem e quando sentem, manifestam-se. Eu tenho esse desconforto de ter que conviver com daqui a pouco estar na zona do rebaixamento no período de intertemporada. Como é que se trabalha agora? Como é que foi a conversa no vestiário para tentar levar daqui para frente algo que possa construir também e ajudar nesse projeto de reconstrução, como o senhor fala? Aquilo que é conversado internamente é sempre de uma forma positiva, não fugindo àquilo que são os momentos que nós vivemos e esses momentos mais negativos. Aquilo que eu lhes pedi muito foi para descansarem fundamentalmente, mentalmente, para deixarem um pouco aquilo que é o futebol de lado, porque aquilo que foi o nosso caminho até hoje foi um caminho muito duro em termos mentais, fundamentalmente em termos mentais. Se fisicamente nós tivemos muito desgaste e tivemos muitos jogos, esses jogos têm uma incidência mental e desgaste muito grande. E a equipa apresenta claramente níveis, quando há alguma coisa ao longo do jogo, apresenta sempre alguma oscilação mental e que se traduz também através daquilo que é sua prestação física. Portanto, aquilo que eu disse aos jogadores foi descansarem, tem um responsável aqui que dá a cara pelo aquilo que acontece, né, com a equipa, e esse responsável sou eu. Estou aqui para dar a cara por eles, pela equipa. Acho que a equipa se entregou por completo. Os jogadores não devem ser beliscados minimamente. Todos eles se entregam da melhor forma possível em treino e em jogo. Tenho muito orgulho naquilo que são os meus jogadores e a forma como trabalham. E eles não merecem realmente aquilo que lhes aconteceu hoje. Mas pronto, aconteceu. Temos que assumir e agora descansar para voltar forte. Professor Luiz Castro, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. A gente já conversou ao longo desses meses sobre evolução, instabilidade, enfim, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas à medida que o Grêmio não se classifica em primeiro num grupo fraco de Sul-Americana, apresenta um jogo como hoje, onde o time praticamente para aos 15 minutos do segundo tempo, né? O senhor falou agora há pouco numa resposta que a avaliação do seu trabalho é feita pela diretoria, mas o senhor é muito experiente no futebol. Quando o senhor vê que acabou o trabalho, ou quando o senhor, o que precisa acontecer para o senhor dizer assim, bom, daqui eu não consigo mais tirar, o que mais precisa acontecer para que você mesmo, para que o senhor mesmo diga assim, olha, daqui não dá mais? Sabe, o senhor está a olhar para mim e não conhece a minha história. Eu estou a olhar para si e não conheço a sua história. Mas todos nós temos uma história atrás de nós. E quando nós vamos mais fundo à nossa história, muitas vezes nós percebemos porque é que somos assim. Não vou desistir nunca. Não vou desistir nunca porque aquilo que eu passei ao longo da minha vida enquanto criança, enquanto jovem, enquanto treinador, enquanto jogador, mesmo enquanto jogador dos 11 aos 35, passei por muitos momentos difíceis. Nunca desisti. Em 24 anos de carreira como jogador, nunca desisti. E depois em 30 anos de carreira como treinador, nunca desisti. Não vou desistir. E essa marca, porque aquilo que eu passei ao longo da minha vida enquanto criança, enquanto jovem, enquanto treinador, enquanto jogador, mesmo enquanto jogador dos 11 aos 35, passei por muitos momentos difíceis. Nunca desisti. Em 24 anos de carreira como jogador, nunca desisti. E depois em 30 anos de carreira como treinador, nunca desisti. E essa marca é uma marca que eu vou levar comigo até ao último segundo da minha vida. Não desisto. Não desisto, sou determinado, vou atrás do meu trabalho, eu sei aceitar as vaias, sei aceitar os elogios, não desisto nunca. Não é preciso, podem aqui estar um coro à minha volta de pôr em dúvida aquilo que é o trabalho, não desisto nunca. E não é uma questão, é uma questão de vida. É uma questão de vida, não é uma questão de nós ao longo da vida atravessamos a vida com valores. E eu defendo esses valores até o final da minha vida. Eu não sei ser de outra forma. Eu só sei trabalhar de forma digna e honesta. Nunca me pendurei em nada. Não sou alpinista de nada.
Eu agarrei-me ao meu trabalho, dei o braço ao meu trabalho, desde novo, estou aqui, porque comecei na 4ª divisão e fui crescendo, ao longo daquilo que é a minha vida profissional, porque nunca desisti. Momentos como estes aconteceram tantos, muito piores ainda do que estes. E revertemos e seguimos em frente, portanto não contem comigo para desistir. Professor, aqui, Vinícius Malman, da Rádio Independente. Eu queria que você explicasse a estrutura de meio de campo que você manteve, né, no primeiro tempo contra o City Torque, que você mesmo disse que não funcionou, depois no segundo tempo você muda com o Mac na oportunidade como meio, e hoje você volta, né, a atuar com o Mac aberto e outro ponta, o TT também aberto, sem um meia central. E no segundo tempo, especialmente, o Corinthians encontrou uma certa facilidade em encontrar aquela bola no Yuri Alberto, e que acabou rendendo 2 gols dessa forma, com o Yuri Alberto conseguindo segurar a bola, virar e encontrar esse passe. Existe a chance, o que você pensa sobre essa estrutura de meio de campo, se você vai manter ela ao longo desse trabalho que você vai ter, ou a partir de agora vai mudar? Desculpe, mas eu não... Deixe estar o microfone, desculpe, mas eu não entendi. A estrutura... A primeira parte da pergunta, porque está-me a dizer que o MEC jogou onde? Não. Na partida contra o Torque, você coloca, ele até faz o gol, né? Bem centralizado. Hoje ele atua mais meia pela ponta, certo? Não? Não. Tá. Então, pelo que eu observei do jogo, ele atuou mais como meia do que como ponta. Mas, se você pensa em mudar atuou isso... mais hoje como meia do que como ponta, é não, isso que mais está a dizer? Ponta como meia. Ponta, mais como ponta. Quem dava largura era o Pedro. Oi? Quem dava largura ao jogo era o Pedro. E o Mac vinha para dentro e jogava na posição de meia. Perfeito, mas, enfim, aí o que eu vi, de repente, foi diferente do senhor, mas tudo certo. A minha dúvida é sobre essa estrutura... Quando passámos a 4-3-3, ele passou a jogar à frente dos 2 médios. Perfeito. Mais centralizado. A minha dúvida é em relação a essa estrutura de meio de campo. Eu estou a perguntar porque quero lhe responder àquilo, entende? E tenho que ter Sim. claro o seu pensamento para lhe poder responder. Perfeito, tudo certo. Okay. Sobre essa estrutura de meio de campo, que gostaria que você comentasse, e também esse espaço que o Yuri Alberto conseguiu encontrar no segundo tempo, que gerou os 2 gols do Corinthians. O Yuri Alberto conseguiu encontrar um espaço dos nossos 2 volantes. Isso. Espaço dos nossos 2 volantes, não é? Isso. Sim, conseguiu encontrar no espaço dos 2 volantes, está dada a resposta. E a estrutura do meio campo na primeira parte, tivemos a dinâmica de dar largura com o Pedro, na esquerda com o TT, e tínhamos o Bright White por dentro com o Mac como 2 meias a apoiar o Vini, no momento de posse de bola. Quando nós não tínhamos a bola, passávamos a uma linha de 4 linha defensiva, uma linha de 4 da linha de meio, com o Bright White e o Vini a fazerem a primeira pressão. Algo que deu muito resultado ao longo dos primeiros 20-25 minutos de jogo, e que criou ali alguma estabilidade no nosso jogo, o Corinthians, com aquilo que foi a posse de bola deles a partir dos 20-25 minutos. Deixámos de poder chegar tão à frente, eles tiveram durante mais tempo a bola, e isso fez recuar as nossas linhas e depois-nos mais longe da baliza. Na segunda parte passámos a ter 2 mais 1, os 2 volantes mais o Mac, com o Amuso e o Enamorado nos corredores laterais, mas depois com a expulsão e com aqueles 2 golos, deitou tudo a perder e não nos deixou reagir. Boa noite, Luiz Castro. Desculpa por não ter entendido no início, está bem? Boa noite, Luiz Castro, Daniel Vidal, do canal do Frei de Germano Filho. Luiz Castro, uma coisa que vem preocupando muito a torcida é que parece que o Grêmio não tem uma identidade de time, uma característica marcante, assim, que nos faça crer que o time sempre vai jogar da mesma forma. Parece que o Grêmio, às vezes, muda muito a forma de jogar, não taticamente, mas mentalmente, ou no questão até técnica. E às vezes parece que o Grêmio não demonstra quase nada, assim, né? Dá uns brancos, como no jogo de hoje. Eu gostaria de lhe perguntar se você já chegou à conclusão do porquê isso, se é falta de reforço, se a culpa é do senhor, e também projetando já depois da parada da Copa, porque o Grêmio pode perder jogadores como o Mac, como o Vieri, que são jogadores muito importantes. Isso lhe preocupa, porque o elenco pode ser enfraquecido e aí ser mais difícil ainda de encontrar essa identidade? Obrigado. Num processo de construção, sempre que nós perdemos muitos jogadores ao longo e nos limitam as escolhas, é normal essas oscilações. E claro que me preocupa muito. Preocupa-me a ausência do Pavão, a ausência do Balbuena, a ausência do Gustavo, do Luís.
Claro que sim, preocupa porquê? Porque nós ficamos cada vez mais limitados naquilo que são as nossas escolhas e ficamos com jogadores muito desgastados a terem que jogar. E muitas vezes jogadores que não estão em condições. Hoje de manhã não tínhamos em condições o Amusa, não tínhamos em condições o William, não estavam, só iríamos a recorrer a eles no limite, não porque eles apresentavam, para além de apresentarem alguns sintomas gripais, também apresentavam algum desconforto. E isso limita-nos, claro que sim, essas oscilações, porque não somos uma equipa que transitou de um ano para o outro por completa, foi uma equipa que houve muita saída de jogadores, houve muita entrada de jogadores, e está a ser extremamente difícil estabilizá-la. Confesso que sim. Agora temos dedicado muito à gestão. O treino, como vocês sabem, não existe tanto, temos dedicado muito à gestão daquilo que são os jogadores, mas é uma gestão difícil, claro que é, por causa disso que lhe acabei de dizer. É uma equipa que não vem do ano passado para este ano com um número alargado de jogadores. É uma construção nova e todas as construções são muito, 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 muito difíceis e muito perigosas. Sempre o disse, não escondo. Passei por isso várias vezes, vou passar por isso outra vez. Luiz, Lucas Pilar, Bagé TV aqui. Você falou sobre os 4 meses de trabalho também, que é difícil ter uma construção em meio à reformulação, só que a gente, por outro lado, tinha um adversário que tinha menos tempo de trabalho de outro treinador, que é o Fernando Diniz, chegou ao meio da temporada e conseguiu ser superior ao Grêmio, claro, muito por conta de uma expulsão que aconteceu no segundo tempo, mas começa o segundo tempo melhor e consegue fazer o placar positivo para a equipe paulista. Mas por qual motivo o lado de lá conseguiu ser superior, o Grêmio não conseguiu corresponder dentro da sua casa? São só de jogadores, essa reformulação, qual que seria o motivo do Grêmio não conseguir ser superior ao Corinthians em todo caso hoje? Eu assumo as minhas responsabilidades de termos sido uma equipa inferior à do Corinthians durante a segunda parte. Assumo por completo, ok? Isso não há... Nunca haverá problemas alguns em assumir aquilo que eu faço no meu trabalho. Sou responsável pelo meu trabalho sempre. E olho sempre de frente aquilo que faço. Não fujo às coisas, estou sempre no campo de batalha exposto. E agora aquilo que eu disse não foi isso. Eu lhe disse não foi o meu tempo de trabalho. Nunca falei no meu tempo de trabalho. Eu falei numa equipa que vem de um ano para o outro ano, mais em termos de números, com jogadores que já estão mais habituados a jogar entre eles do que nós. Foi isso que eu falei. Não falei no meu tempo de trabalho. Mérito ao Diniz porque ganhou o jogo, mérito ao Diniz porque conseguiu em tão pouco tempo pôr a equipa a jogar como ele quer, mérito ao Corinthians porque nos ganhou na segunda parte, fundamentalmente foi melhor que nós, embora eu acho que a primeira parte nós tivemos bem. Ao longo de 25 minutos, como eu disse. Mister, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O Grêmio, com o resultado da partida de hoje e dependendo do jogo do Vasco e do Santos, pode passar esse período de parada da Copa do Mundo na zona do rebaixamento. O quanto isso muda no planejamento do Grêmio? O senhor disse já que o planejamento existe para o ano inteiro e as pequenas alterações vão sendo feitas conforme a situação da equipe. Quanto isso muda o planejamento e preocupa o senhor poder passar esse período na zona do rebaixamento? Preocupa porque não é uma zona onde nós queremos estar e quando nós não queremos uma coisa preocupa-nos estarmos lá. Claro que preocupa. Aquilo que eu tinha como objetivo a médio prazo, quando falei há 2 semanas atrás, era chegarmos a esta altura fora da zona de rebaixamento. Se lá estivermos, preocupa-nos muito. Agora... a verdade é que estamos ali perto, mesmo que tivéssemos mais um ponto, que tivéssemos empatado o jogo, continuaríamos ali por perto e continuaríamos preocupados. É algo que vai ser motivo de reflexão internamente. O projeto tem sido avaliado de forma sucessiva ao longo deste tempo. Temos várias vezes avaliado aquilo que é a direção do projeto e irá ser avaliada mais uma vez e iremos reagir a tudo aquilo que tivemos de reagir e a todas as decisões que tivemos que tomar. Aqui, Luiz, Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic e Diogo Rossi, repórter. O senhor falou na coletiva lá do Clássico Grenal, né, que o técnico comprava o seu tempo com resultados. Finalizando esse primeiro turno, o senhor acredita que comprou esse tempo aqui no Grêmio? Obrigada. Acredito que compro o meu tempo com resultados e com o meu trabalho. Acho que
é preciso melhorar os resultados para continuar a comprar esse tempo que fala. Obrigado, mister. Pessoal, o vice-futebol Antônio Dutra Júnior vai atender vocês aqui no auditório. É isso aí, gente. Essa foi a coletiva do Luiz Castro, né? Ele mais do mesmo, né? Ele assumiu total responsabilidade pelo resultado, né? Mas é aquilo, né, gente? Pelo que a gente viu do jogo, a gente concluiu que o Grêmio não tem nada. Como eu falei ontem no vídeo anterior, o Grêmio ataca de forma desordenada, se defende de forma desordenada, erra muitos passes. Isso realmente... E o Grêmio não tem um estilo de jogo próprio. O Grêmio não tem absolutamente nada. Nada. E não dá mais para defender o Luiz Castro no Grêmio. Não dá mais para defendê-lo e é isso, não tem como. Eu tentei, tive paciência, mas infelizmente o Luiz Castro como treinador não dá mais. Não dá mais. E é isso, gente. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, nos ajude aí a chegar a 100 inscritos até o final da semana que vem, tá? Os primeiros 100 inscritos do canal, entendeu? Sai da tela cheia rapidinho, entendeu? Dá um clique aí no botão de se inscrever, deixa o like, deixa um comentário aí para nos incentivar, sugira qualquer coisa aí no comentário que a gente possa fazer para melhorar o canal. E é isso, tá ok? Então, agora é a parada para a Copa do Mundo. E corre o risco de até o final dessa rodada o Grêmio estar na zona de rebaixamento, né? É uma zona onde nós não queríamos estar. Mas é isso aí. E vamos lá, bola para frente, vamos tentar de novo, depois da Copa, e dá-lhe Grêmio.